Osmar Stabile é o novo presidente do Corinthians, o novo velho presidente, já tá lá mesmo, vai ficar até o final de 2026. Se liga nas informações, toda completa agora com o ESPN e também com a Rádio Crack Neto, trazendo tudo de dentro do Parque São Jorge. Vamos continuar na mesma, vamos continuar nos mesmos caras, das mesmas ideias antigas. Então é isso aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, uma informação, trouxe mais enrolações, bora pro vídeo. A situação do Corinthians, a eleição no clube, a Lili Nascimento está chegando para trazer as informações atualizadas. Boa noite, Lili. Boa noite, Mota. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. A gente tá aqui no Teatro do Parque São Jorge. Daqui a pouquinho, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, deve aparecer para fazer um pronunciamento e também falar oficialmente, né, o nome do novo presidente do Corinthians. Mas a gente já tem aqui uma parcial, né? A gente lembra que 299 conselheiros votaram, a votação já está se encerrando, e o Osmar Stabile recebeu 199 votos. Então, Osmar Stabile é o novo presidente. Obviamente o Corinthians vai se pronunciar oficialmente daqui a pouquinho aqui no teatro, mas ele recebeu a maioria dos votos, então ele segue no mandato aí como presidente do Corinthians até dezembro de 2026, né, cumprindo os últimos 14 meses que seriam da gestão do presidente Augusto Melo. Acontece que o vice-presidente, então primeiro vice-presidente, é o Armando Mendonça. Ele que era o segundo vice-presidente, o Osmar Stabile era o primeiro, enquanto Augusto Melo ainda era o presidente. Agora, com o Osmar Stabile eleito presidente do Corinthians, o vice é o Armando Mendonça. A gente tem mais ou menos as contagens dos votos aqui: 199 votos para Osmar Stabile, Roxy Tadini 50 votos e o André Castro 14 votos, né? A gente sabe que o André Castro é um investidor, ele falou sobre esse aporte aí de cerca de $1 bilhão, mas recebeu por enquanto só 14 votos. Então Osmar Stabile deve ser anunciado daqui a pouquinho, inclusive virá aqui também se pronunciar oficialmente como o novo presidente do Corinthians. Até então estava como interino. Agora a gente teve votação também para o vice-presidente do Conselho Deliberativo. O Leonardo Pantaleão recebeu 119 votos, o Peterson Ramos 75 e o Rodrigo Bittar 64. Então Leonardo Pantaleão é o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo e também presidente da Comissão de Ética. A gente está aguardando daqui a pouquinho, então, Romeu Tuma Júnior vem aqui se pronunciar e depois Osmar Stabile também se pronunciar agora oficialmente como presidente do Corinthians até dezembro de 2026, mais 14 meses aí pela frente. Osmar Stabile como presidente, Armando Mendonça vice-presidente. Mota. Obrigado, Lili Nascimento, trazendo as informações atualizadas do Corinthians. Segue por lá acompanhando, voltará ao longo da programação. Oficial, 199 votos, tá, Márcio? Boa. 199 agora. Os colegas aqui, todo mundo tá com a mesma informação, todo mundo tá compartilhando por aqui. 199 votos, Osmar Stabile reeleito presidente do Corinthians, reeleito no sentido de segue no cargo mesmo até o final do mandato tampão. Ele fez 3 meses iniciais agora, segue até o fim de 2026 e pode concorrer ao cargo novamente, caso assim queira. Diferença enorme, venceu e com sobras aí, o Osmar Stabile, portanto, presidente do Corinthians até o ano que vem, nesse mandato tampão, está eleito. Não, tem a informação aí, Também Luan? foi eleito Leonardo Pantaleão para o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo e o presidente da Comissão de Ética, né, e Disciplina também do Corinthians. Então temos aí a definição, portanto, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, Márcio Reis. Era o mais esperado, acho que era a melhor opção que tinha, acho que era essa. Porque ele já tá no meio do desenrolar da coisa, ele assumiu após a saída do Augusto Melo. Se entra uma outra pessoa nesse momento, teria que ser uma nova gestão, mais dinheiro, mais pessoas entrando. Então, nesse momento, acho que para ser o presidente tampão nesse momento, até a votação que será em novembro do ano que vem, acho que tá certo. Acho que não tinha que mudar muita coisa, não. Eu concordo também com vocês. Eu acho que é dos nomes que tinha, e principalmente para ser um tampão, né, tinha que ser o Osmar Stabile, né, para tentar continuar o que veio fazendo até agora. Diga, Vigli. Ó, números completos aqui, tá? 264 votos totais, porque tivemos nulos e brancos também nos votos. Então, 199 Osmar Stabile, 14 André Castro e 50 Antônio Roque Tadini. No conselho, 119 para Pantaleão, 75 Peterson,
64 Rodrigo Bittar, 4 brancos e 2 nulos. É isso, tá aí os números, portanto, Osmar Stabile com 199 votos, uma diferença até maior do que era esperado. O André com 14 votos, menor do que nós esperávamos ali em relação à Boca de Urna, e o Cittadini com 50 votos. Um desempenho muito abaixo do Cittadini, inclusive ventilado aí como um dos favoritos. O Cittadini muito abaixo do esperado também, Luan. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. O 50 votos o Cittadini e um número de votos muito acima do Osmar Stabile, né? Realmente, 14 votos para o André Castro apenas, né? Já imaginávamos poucos votos para o André Castro. Pode falar, Vigli. Só para trazer, né, Lua? É uma situação até bem... Claro, a gente sabe como é o jogo político, né, no Parque São Jorge, mas ontem, em entrevista, o André Castro se dizia eleito, né? O André Castro falou, nas minhas contas, eu estou eleito. E agora ele tem apenas 14 votos em relação ao Conselho Deliberativo. O próprio Cittadini, dentro das suas entrevistas também se mostrava muito confiante. E o único que não falou, não se pronunciou, foi o que mais teve votos, 199. A votação surpreendente aí, meu caro Lua Siqueira, Márcio Reis e Gamarra, porque, cara, se esperava 160, 170 no máximo de votos para o Stabile. 199, ou muita gente mudou de ideia, ou muita gente estava na QI, famoso, tá bom, vou votar em você. Depois ia lá na votação, colocava o nome para outro candidato e mudava, porque 199 votos surpreende aí até pessoas ligadas ao Stabile, tá? Pelo que eu consegui apurar. É aquilo que a gente imaginava, né? Ele fez a campanha para quem tinha que fazer. Essa é a verdade. Quando você tem pessoas que vão votar que estão dentro do Conselho Deliberativo, você tem que fazer a campanha para o Conselho. A informação que se tinha era entre 160 e 169 votos pro Osmar Stabile, né? Tá muito acima, 30 votos ou até mais, em relação ao que era previsto aí, em relação às pesquisas e tudo mais. É a força que demonstra. E isso é importante colocar em relação ao Stabile, apoio, pelo menos interno. Externo dá pra ver que ele não vai ter, né? Da torcida aqui, pela votação, pelo pessoal aqui no chat. Mas assim, internamente ele vai ter muito apoio do conselho. Parece que vai acalmar os ânimos no Parque São Jorge também. É evidente que o time tem que seguir isso ganhando jogos, né? Porque a gente sabe que não adianta nada ele ter esse apoio e o time ir mal. Mas eu acho que vai ser um momento, independentemente da sua concordância ou não, torcedor, com a eleição do Stabile, é que o Corinthians parece que agora vai ter uma calmaria para começar a acertar os ponteiros, né, Márcio? Em partes, né? Porque assim, ele não fica o mandato inteiro. Então ele vai ficar um período curto, 1 ano e 4 meses que ele vai ficar. Provavelmente deva ser isso. Então ele não é o período completo. Que a gente teve 1 ano e meio de muita turbulência. Sim, eu tô me referindo a 1 ano e meio de tranquilidade agora, né? E ele fez algumas coisas, né? E ele fez algumas coisas importantes pro Corinthians nesse momento. Então, a votação nesse momento, o melhor caminho, eu acho sim que era o Stabile nesse momento, pra não mexer tanta coisa. Agora, a grande votação mesmo é a do ano que vem. Essa aí eu acho que vai ser uma grande briga. Essa vai ser briga pra cachorro grande. O que vai acontecer. Essa é concorrida, hein, Márcio? Essa vai ser demais. Essa vai ser porque o que o Osmar Stabile fizer daqui pra lá, obviamente, vai indicar muito do que pode ser essa corrida presidencial. E o legado que ele vai deixar. Que já tem essa cobrança agora. Eu acho que é aí que define, porque ele vai ter a máquina. Então, assim, se ele fizer um bom trabalho... e o bom trabalho, se você pegar na régua de corte, não precisa ser muito, pelo que foi os últimos anos. Então, se ele fizer o arroz com feijão bem temperadinho, ele já se torna um candidato naturalmente forte. Né? Chega forte. Porque a lembrança afetiva que você vai ter na hora da votação é o quê? Augusto Melo, Andrés, Duílio e o Stabile. Se o Stabile fizer o básico, colocar o Corinthians numa situação minimamente equilibrada, ele já se torna um grande player, vamos dizer assim, nas eleições do Corinthians, né, Luan? Concordo, sem dúvida nenhuma, né? Agora ele tem a máquina na mão, né? Podemos dizer, porque ele como presidente, ele tem tudo agora para fazer esse 1 ano e meio, né? Como tem que fazer, né? Como realmente um presidente do clube e aí conseguir, quem sabe, chegar forte nessa eleição do ano que vem. Ô Vigli, como que tá a movimentação aí? Agora vem o Romeu Tuma Júnior e depois o Stabile, é isso?
meu caro Lasqueira, a gente até está apurando aqui, daqui uns 10 a 15 minutos aparece todo mundo por aqui, a gente já começa a ver as movimentações do pessoal do anfiteatro aqui, movimentando tudo por ali. A gente está montando aqui nossa aparelhagem de som para captar melhor aqui, claramente, o som para o pessoal ouvir da coletiva, e aí assim que a gente terminar de montar, a gente já muda para nossa outra câmera, nós estaremos com um belo áudio para vocês ouvirem aqui na Rádio Cracknet Euro 17. Tá certo, hein, cara, Henrique Vigliotti. Agora é aguardar. Meu querido Márcio Reis. Pode falar. Temos aqui agora, por favor, um convidado, o Bitar, ele que estava concorrendo também na eleição aí para vice-presidente do Conselho Deliberativo, mas acabou ficando em terceiro lugar aí nesse pleito. Bitar, obrigado por nos atender aqui na Rádio Crackneto. O que você pode dizer sobre esse pleito que acabou de ocorrer lá dentro do Conselho? Bom, foi uma votação que a gente já imaginava que o Osmar ia continuar como presidente, e eu aceitei o desafio de sair um pouco da polarização e oferecer uma alternativa, que eu acho que o corintiano desesperançoso, corretamente, né, indignado com a situação do clube. Então, como uma cabeça jovem, como foi marcado o meu trabalho na comissão de ética, eu pensei em oferecer uma alternativa. E aí consegui uma votação até que boa, assim, pensando que, como eu disse, fora da polarização, né, eu cheguei bem próximo ao segundo candidato, né, o segundo mais votado, e o Pantaleão teve uma votação expressiva, a gente sabia do apelo que tinha no nome dele, até pela notoriedade, a imagem dele, enfim, tudo isso acaba marcando um pouco. E aí eu consegui tentar brigar ali no meio da polarização, mas foi um bom resultado. Eu acredito que para quem está começando ainda a política aqui do clube, eu consegui mostrar que a gente tem alternativa e que é possível apresentar uma candidatura com ideia, com projeto, que não precisa fazer sempre só acordo, que tem outras alternativas, o Corinthians tem saído. Vitar, a gente até sabe da sua ligação em relação à chapa 82, essa votação positiva na sua visão pode ser um eventual caminho para uma nova eleição em 2026, para presidente, para outros cargos. Como é que você enxerga a situação? Claro, você não pode responder pela chapa sozinho, já que se torna um coletivo, mas o que você vê dessa situação? Eu acho que foi uma candidatura importante para conclamar o corintiano associado a apresentar alternativa para o Corinthians. Eu acho que é isso que mais tem feito falta para a gente. E claro, eu sempre vou brigar pela minha chapa para que a gente apresente candidato, para que a gente apresente ideia, para que a gente apresente propostas, porque as candidaturas têm que ser com base nisso, ideias, propostas, e não simplesmente acordos. Óbvio que os acordos fazem parte, mas a premissa principal é a ideia. O Corinthians precisa de alternativa. Perfeito, obrigado, viu, Bitar? Valeu. Tá aí, Márcio. Rodrigo Bitar aqui na Rádio Cracknet 17. É isso, é o nosso Vigliotti falando aí com o Bitar. Uma boa entrevista, inclusive, aí, com exclusividade aqui para a Rádio Crackneto Euro 17. Então estamos aguardando, Márcio Reis, aí o pronunciamento do Romeu Tuma Júnior, validando, né, a eleição de Osmar Stabile, que deve dar uma coletiva. A gente sempre fala no condicional, porque, né, sabemos, quase 10 horas da noite, né? O tempo vai passando, as horas vão avançando, mas teremos a previsão de uma coletiva do Osmar Stabile, mas antes disso, teremos aí o pronunciamento do Romeu Tuma Júnior. Eu achei bem interessante o que o Bitar falou, referente à questão de ideias novas, pessoas novas. Essa questão do novo no Corinthians está bem implementada até nos torcedores e também na visão de quem está trabalhando dentro do clube nesse momento, pelo menos algumas pessoas, né? E aí o Vigliotti foi bem na pergunta referente a o que ele pensa em questão de presidência do clube na próxima eleição, que vai ser em 2026 agora. Ano que vem, em novembro do ano que vem, é eleito, só que só assume em janeiro. E aí ele falou uma coisa interessante, que foi a questão de, junto com o grupo, vão sim pensar em ideias. Então poderemos ter não só a terceira via, mas outras vias a presidente do Corinthians. E isso é bem interessante, pode falar, Vig. Só para avisar, a gente vai entrar agora com uma outra câmera de outro ângulo aqui, próximo às caixas de som aqui do Parque São Jorge. Então vou sair aqui rapidinho e volto daqui 2 minutinhos no máximo, que daqui a pouco já tem o pronunciamento e a coletiva e a gente retorna aqui daqui uns 2 minutinhos no máximo, tá, meu querido Márcio Reis, Gamarra e Lua Siqueira. Por todos os ângulos para você, como diria grande narrador, hein? Já então nós teremos aí mais uma câmera, né, Lua Siqueira? Nota oficial do Corinthians? Bora, vamos lá. Meu caro, primeiro mandar um abraço pra Fiel Trancas, a rapaziada Fiel Trancas tá aqui, ó, acompanhando a Rádio Cracknet 17, sempre presente com a gente, tamo junto, toda a rapaziada lá da Fiel Trancas.
Ah, olha aí o nosso querido Henrique. Não, você não vai. Printa isso aí, manda no grupo, mano. Ficou sensacional. Olha o Bencinho. Será? Uma fofura, né? Uma fofura, né? O Matheus Fraioli também, tá, não perde ele gosta, hein? Ele gosta. Ó, então nota oficial do Corinthians. A presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians informa o resultado das eleições para presidente da diretoria e para vice do Conselho. Osmar Stabile foi presidente com 199 votos. Em segundo lugar ficou Cittadini com 50 votos. E em terceiro, André Castro com 14 votos. Houve um voto branco e nenhum voto nulo. O Leonardo Pantaleão foi eleito vice-presidente do Conselho com 119 votos. Ele assume automaticamente o posto de presidente da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Em segundo lugar ficou Peterson Juan com 75 votos. E em terceiro, Rodrigo Bittar com 64 votos. Houve 4 votos brancos e 2 votos nulos. As eleições contaram com a presença de 264 dos 299 conselheiros do Corinthians. Osmar Stabile e Leonardo Pantaleão ocuparão os postos para os quais foram eleitos até dezembro de 2026. Então, sacramentada aí a eleição do Osmar Stabile, portanto, vai aí até ter um ano e meio de gestão. Claro, desejamos aí, né, uma boa sorte, que tudo dê certo, que as coisas melhorem aí para o Coringão. Tá? Pode cravar, né? Está rolando ainda a apuração, que é a mesma informação que o Sgrilis tem, né, Sgrilis? Então, né, podemos dizer que Osmar Stabile realmente é o novo presidente do Corinthians, e eu acho que é a melhor coisa a se fazer nesse momento, né? O Cittadini, eu acho que, enfim, as entrevistas dele causaram algumas insatisfações, né? O André chegou agora, e o Osmar, eu acho que estava fazendo um bom trabalho. Acho que o mais justo é deixar o Osmar aí até o fim de 2026. Vai ter até um pouquinho de racha, eu acho, porque o Armando Mendonça é do Movimento Corinthians Grande, tem jogado do lado, mas enfim, eu acho que a gente vai ter ainda algumas crises políticas, mas eu acho que o Osmar, em questão do futebol, né, apesar de não ter resolvido a questão ainda do transfer ban, eu acredito que também, né, essa questão, a cabeça na política atrapalha um pouco. Eu acho que agora as coisas vão começar a andar no Corinthians um pouquinho mais rápidas, né, o Sgrilis, você acha isso ou não? Eu tenho certeza disso. Sabe por quê, Samir? Porque uma coisa é você ser o presidente interino, você não ter certeza que você vai permanecer. Então, por mais que você coloque as pessoas com confiança, faça os seus conchavos, quando eu falo conchavo, é um termo político para colocar as pessoas da sua confiança dentro da sua administração. Então, mas aí quando você for efetivado presidente do clube, aí para o mandato até dezembro do outro ano, então aí é uma outra coisa. Você já tem segurança que você vai permanecer, é claro que ele já tem na mente dele quem ele vai colocar, porque agora vai ter uma dança de cadeiras, agora efetivamente vai ter uma dança de cadeiras dentro do Corinthians. Então, eu acredito que agora é o melhor a ser feito. Osmar Stabile, a permanência dele é o melhor a ser feito, não dá para você fazer mais experiências. O Augusto mexeu com a esperança do torcedor corintiano, porque isso é a percepção que eu tenho, não pelo Augusto. O Augusto foi um voto contra a renovação e transparência. Ele só foi eleito por conta dos 16 anos de renovação e transparência, que o torcedor já não aguentava mais os mandos e desmandos. Então poderia ser um outro nome. Se fosse o André Castro no lugar do Augusto, teria sido o André. É um voto contra a renovação e transparência, né? E eu trabalhei muito tempo com o Marcelinho Carioca e tinha muitas participações lá na Tropical com o André Negão. O André Negão era muito amigo do Marcelo e ia muito lá. E eu lembro de uma vez, porque não era o Duílio da outra vez, era para ser o André Negão. Passaram o Duílio na frente do André, e isso gerou uma insatisfação do André Negão, e o André disse na oportunidade, lá que até ele tinha sido entendido com o Andrés, mas por quê? Na visão da renovação e transparência, o nome do André corria risco de não ser eleito, e foi o que aconteceu na outra eleição. Quando foi a vez do André, o André não conseguiu ser eleito, e acabou perdendo para o Augusto. Então, trocando em miúdos,
foi o melhor a ser feito agora, o Osmar Stabile permanecendo nesse mandato tampão até dezembro de 2026. Então é isso aí, Fiel. Trecho também, um cortezinho do Samir, do Rádio Craque Neto e também da ESPN. Vamos continuar na mesma, com o mesmo cara, com as mesmas ideias. O Osmar Stabile, que até agora não explicou nada sobre o transfer ban do Félix Torres, não explicou nada sobre o Furquim que foi pro Bahia. Mano, tá mais escondido que tudo. Não foi a uma entrevista coletiva apresentar suas ideias, sua proposta que ele tem de melhoria pro Corinthians. Vamos continuar com os mesmos caras. Pantaleão, que foi o mesmo que arquivou as acusações lá pro Andrés e tal. Ele sabia de tudo, das notas fiscais, ele do Romeu Thomas Júnior. Vamos ficar na mão desses caras por no mínimo 1 ano e meio. Quando isso não muda, vai ser isso. Um cara novo aí, o André Castro, que tinha ideias novas, ideias boas. Ah, mas será que era verdade? Será que não era mentira? Será que era um golpe? Ninguém sabe, cara. Arriscar. Se ele não cumprisse, ele ia ser, cara, massacrado pela torcida, cara. Então, vamos ficar com os mesmos caras. O Osmar Stabile já é um dinossauro do Corinthians. E, pasmem, cara, o Cittadini ficou ali em segundo lugar, com acho que 160 votos, 130 votos, se não me engano. Cara, o André Castro teve apenas 14 votos, uma piada, né, cara? O que foi falado aí? O Osmar Stabile e o Cittadini fizeram suas campanhas para quem tá dentro do Corinthians, para os conselheiros. O André Castro fez a sua campanha para a torcida, que não tem direito a voto. Então, deu isso, né? 14 votos apenas. Vamos continuar nessa. Deixa o seu like, comenta o que você achou da reeleição, né, entre aspas, né, do Osmar Stabile. Ele tá mantido. O Samir aí, o pessoal gostou, que falou que ele vai continuar um processo ali e tal, mas, cara, não gostei não. Então comenta aí. Pode ser que no canal tenha o vídeo do pronunciamento aí do Romeu Thomas Júnior. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, a gente posta vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida. Então até o próximo, valeu, é nóis.